Fala irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos então hoje ao segundo livro de Reis, então, capítulo 1, para finalizar a história do profeta Elias, que também dá início à história de Eliseu. Então, basicamente, eu já fiz 5 vídeos da história de Elias e este é o 6º vídeo, né? Tem uma playlist aqui no canal, eu vou deixar na descrição ou nos comentários. E então é isso. Tem muita coisa nesse capítulo aqui, então eu vou buscar da melhor forma possível contar a história para vocês. Então vamos lá. Capítulo 1, né, do segundo livro dos Reis. Então, depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Então Acasias, o novo rei, caiu pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, que era a capital de Israel, enquanto que Jerusalém era a capital de Judá, né, porque estava separado nessa época. Então ele adoeceu, e ele enviou mensageiros para consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom, se sararia daquela doença. Ou seja, ele enviou mensageiros a deuses estranhos, a demônios, em vez de consultar o Criador, né, que é o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Então o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebub? Então, por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Então, vejamos como as coisas de Deus são extremamente sérias. Olha como Deus abomina a idolatria, né? Então, naturalmente, a responsabilidade de um rei, né, que tem sobre si a nação de Israel, é muito maior do que a nossa. Então, por isso, Deus enviou diretamente a morte, né, para ele. Pelo grande pecado que ele fez, até porque ele conhecia Deus. Então, hoje em dia, Deus tem sido muito misericordioso com as pessoas, de tantas abominações que nós vemos, e até nós mesmos que temos buscado seguir a Deus, conhecer os seus caminhos, cometemos erros às vezes, né? E Ele tem sido muito misericordioso. Então nós temos que ter temor de Deus, né? Porque Ele não é complacente com o pecado, né? Ele é apenas misericordioso, mas Ele também é justo. Então é por isso que nós temos que pedir ajuda para Ele, nos alimentar da palavra e ter o temor de Deus, né? Que é um dos 7 espíritos do Criador. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, enfim, sobre esses 7 espíritos de Deus, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo sobre uma pregação maravilhosa sobre isso. Então, vamos lá. Os mensageiros voltaram para o rei e falaram, ele falou: por que vocês voltaram, né? E daí eles contaram a mensagem de Elias, né? Porventura não há Deus em Israel? Por que você vai mandar consultar deuses estranhos? Então, portanto, esta é a sentença de Deus: você não vai sair dessa cama que você subiu, você vai morrer. Então ele falou: qual que era a aparência desse homem? Eles falaram: era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Então esse cinto de couro, ele também está relacionado com a armadura espiritual que está descrita em Efésios 6, que é a couraça da justiça, né? Na verdade, não a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Então, esses cintos de couro, eles estão relacionados ao cinturão da verdade, né? Que nós devemos receber de Deus também. Então o rei enviou um capitão de 50, e subindo a ele, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Então o rei enviou ao monte 50 homens, e ele queria pegar ele e matar ele, só que Deus não permitiu. Então ele falou o seguinte, Elias, né? Se eu, pois sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. 50 homens, 50 almas. Então é muito sério isso, né? Deus dele não se escarnece.
não se levanta contra homens justos, homens de Deus, sem retaliação. Então é por isso que a gente tem que ser tardio e tomar muito cuidado de quem que a gente fala mal, né? Então, ele enviou mais 50 homens e mais 50 homens foram consumidos por fogo do céu. Aí ele enviou mais um capitão de 50. Né? Esse rei não tinha valor, não tinha temor de Deus, não tinha valor pela vida daqueles homens. Estava completamente insano. Mas então este capitão de 50, ele tinha alguma sanidade mental ainda. Então ele falou o seguinte: ele pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 servos. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães. Agora, porém, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Então olha o nível de proximidade com Deus que estava Elias, que o anjo de Deus falava diretamente com ele, o mundo espiritual estava aberto para ele. Então dessa forma ele desceu com esse homem e ele declarou mais uma vez, diretamente na cara do rei: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal? Porventura não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Então, os mais atos de Acasias estão no livro das crônicas do rei de Israel. Beleza. Então, este foi o capítulo 1, e agora eu vou para o capítulo 2. Né? O capítulo 1 foi essa parte dos juízos de Deus. O capítulo 2 é mais magnífico ainda, porque ele fala sobre Elias elevado aos céus, Elias sendo arrebatado aos céus. Então, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Então Elias falou para Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. E aí os filhos dos profetas de Betel foram ao encontro de Eliseu e falaram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. Ou seja, Eliseu e Elias já sabiam que Elias ia ser arrebatado aos céus. Então, tem um versículo do Velho Testamento que fala que Deus não faz nada sem antes avisar aos seus servos, os profetas, os verdadeiros profetas. Ou seja, se Elias já sabia que ele ia ser arrebatado ao céu, da mesma forma, eu verdadeiramente creio que a Igreja do Senhor vem sendo alertada através de sonhos, revelações. Nós temos tido muitos, e que Deus vai avisar antes de fazer grandes coisas. Né? Ele avisa aos seus verdadeiros servos e à sua igreja. Então ele avisa sobre os juízos, sobre diversas coisas, assim, sobre as quebras da economia que vão ocorrer, sobre arrebatamento. Ele avisa muita coisa para a igreja dele. Então isso é real, né? E desde aquela época, Elias já sabia que ia ser arrebatado. Então, Elias falou, de novo: Eliseu, fica aqui, porque Deus está me enviando a Jericó. Só que ele falou: não, eu não vou deixar você, eu vou com você. Ele falou: tá bom então. Aí, novamente, os filhos dos profetas de Jericó falaram a mesma coisa. Eles sabiam que ele ia ser arrebatado. E Eliseu de novo falou: eu também sei disso, calai-vos. E aí Elias falou pela terceira vez: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele falou: eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Então, mais 50 homens dos filhos dos profetas pararam de fronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas,
as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Um grande milagre, lembrando então do milagre que Moisés fez, que abriu o Mar Vermelho. Da mesma forma, com a sua capa, Elias dividiu o Rio Jordão, que é um rio gigantesco, em dois. E aí, depois que Eliseu e Elias atravessaram esse rio, Elias falou: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. Então Eliseu falou: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito em mim. Uma coisa assim, ele falou: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, senão, não se fará. Então Eliseu pediu uma coisa grandiosa a Deus. Ele foi ousado em seu pedido, né? Ter a porção dobrada do espírito de Elias, sendo que Elias já tinha milagres e milagres, já tinha ressuscitado um homem, um menino, já tinha feito multiplicar a farinha e o azeite de uma mulher que era a mãe desse menino, já tinha feito chover, anunciado a chuva depois de anos sem chover, e entre muitas outras coisas que ele fez, né? Caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, eles mataram 450 profetas de Satanás, né? Que eram profetas de Baal, falsos deuses. Fora esses fogo do céu que consumiu 50 homens, mais 50 homens, Deus deu uma força sobrenatural para ele, que ele foi mais rápido que os cavalos para correr atrás de Acabe e chegar antes numa cidade lá de Samaria do que ele. Ou seja, Deus fez muitos milagres, alimentou ele com os corvos, alimentou ele na caverna com o anjo de Deus, fez com que ele caminhasse 40 dias e 40 noites em jejum, um jejum que somente Jesus, Moisés e ele fizeram nas Escrituras. Óbvio, outros homens fizeram isso, mas muito poucos na história, com a força de Deus. Ou seja, e Eliseu pediu a porção dobrada do espírito de Elias. Então, assim, e Deus concedeu isso a ele. Por quê? Porque sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Então, pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também tomou a capa de Elias, que dele caíra, retornou e parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então as águas se dividiram de um lado ao outro, e ele atravessou o rio Jordão novamente. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó falaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, em reverência ao poder de Deus que estava sobre ele, não como uma idolatria sobre ele. Então, basicamente, eles queriam fazer uma busca por Elias nos montes, e ele falou: não envieis esses 50 homens. Por quê? Porque Elias foi arrebatado ao céu, só que eles não creram nele. Enviaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Então, eles voltaram para ele, né? E ele falou: eu não vos disse que não fosseis? Eu não falei para vocês? Então, beleza, ele falou para eles: tá finalizando aqui, tá? Eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Então aqui nós veremos o primeiro milagre de Eliseu. Elias já foi arrebatado, e eu vou fazer uma continuação, inclusive, nos próximos vídeos, iniciando uma série de Eliseu, que é uma continuação direta de Elias, né? Ele literalmente caiu sobre ele a porção dobrada do espírito de Elias, né? Então ele pegou o manto de Elias e continuou aquele ministério como profeta de Deus, um verdadeiro profeta de Deus. Então, o primeiro milagre grande de Eliseu aqui,
após a partida de Elias, né? Ele falou: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então ele foi à fonte das águas, jogou o sal nela e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram então puras aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Enfim, então é isso. Este foi o primeiro milagre de Eliseu e eu vou continuar em próximos vídeos. Então este é o fim da série de Elias. Se você não assistiu os vídeos anteriores, tem milagres magníficos, histórias magníficas da Bíblia. Assista, eu vou deixar aqui o link da playlist. E que o Senhor os abençoe. Se você chegou até aqui, ajude apoiando o canal. Se inscreva, compartilha, deixe o seu gostei, porque isso vai ajudar muito, né? Então, se de alguma forma eu te abençoei, eu peço que você tente me abençoar de volta e que o Senhor retribua em dobro na sua vida. Que o Espírito de Deus repouse sobre você a paz, o amor e a palavra do Senhor. Sigamos firmes então, irmãos, nessa caminhada com Deus e tudo vai valer a pena. É isso, é só o começo e que Deus te abençoe.